Aula de análise combinatória, parte 1. Um conteúdo um tanto quanto extenso, por isso vamos separar em duas aulas com exclusividade para ti. Vamos nessa? A análise combinatória é uma parte da matemática que estuda as possibilidades de organização e ou reorganização de letras, números, pessoas. Olha o primeiro exemplo. Nada melhor do que começarmos colocando a mão na massa já. Quantos são os números ímpares de 10 a 20? Eu estou pedindo que tu conte aí os números ímpares de 10 a 20. Vamos enumerar eles. Os números ímpares, então, de 10 a 20, o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19. Logo, nós temos aí 5 números. Esse exemplo foi muito fácil, professor. Eu consegui contar as possibilidades, visualizar e fechou um total de 5 números. Mas e agora? Quando eu te pergunto quantas são as possíveis placas de automóvel com 3 letras e 4 algarismos. E agora? A questão está aqui, ó. São 3 letras e 4 algarismos. Então eu vou projetar 3 traços, 3 linhas, uma para cada letra que vamos utilizar. E 4 traços, um para cada algarismo que vamos utilizar. Sobre as letras, nós temos 26 possibilidades do nosso alfabeto. Então, para a primeira posição ali, nós teremos 26 possibilidades. Como nós podemos repetir a letra, nós vamos continuar com 26 possibilidades na segunda posição e continuar com 26 possibilidades na terceira posição. Porque a placa do automóvel pode ser composta de A, B, B, I. Podemos sim repetir as letras na placa. Beleza, fechamos as 3 possibilidades de letras. E quanto aos algarismos? Quantos algarismos tu tem à disposição no sistema decimal? Do 0 ao 9. Então tu tem 10 possibilidades. Mais uma vez, tu pode sim repetir o número. Então, 10 possibilidades. De novo, 10 e 10. Lembrando, os números do 1 ao 9, 9 números, mas tem também o 0, então são 10 possibilidades. E agora, como nós procedemos? Vamos multiplicar todos esses valores. O 26 vezes o 26 vezes o 26 resulta em 17.576. E o 10, 10, 10 e 10 resulta em 10.000. Multiplicamos essas duas possibilidades e resultamos em 175.760.000 possibilidades. Então existem sim incríveis 175.760.000 placas possíveis de criação, considerando as 3 letrinhas e os 4 algarismos. E, incrivelmente, essa quantidade estava se esgotando. Por isso que, atualmente, aquele número, aquele quarto algarismo, foi trocado por uma letra. Porque daí acontece que as 10 possibilidades do final mudam para 26 possibilidades. E aí esse número final aqui vai acabar aumentando. Por isso, a troca de um algarismo para uma letra. Análise combinatória PFC. PFC é o princípio fundamental da contagem. Nada melhor, claro, do que um exemplo. Tu tem aí 5 camisetas e 4 bermudas. De quantas formas tu pode te vestir para uma aula de matemática? Tu tem 5 camisetas e 4 bermudas. Então vamos anotar as informações. São 5 para as camisetas, 4 para as bermudas. Nós vamos multiplicar essas quantidades. 5 camisetas e 4 bermudas, 5 vezes 4, 20 possibilidades. Então isso significa que nós vamos multiplicar as possibilidades. Sim, exato. Mas e nessa situação agora, que tu tens 4 chapéus e 5 bonés, quantas são as possibilidades de acessórios? E agora, são bonés ou chapéus? Porque espero que tu utilize um dos dois. Então nós temos 4 para os chapéus, 5 para os bonés.
Só que agora nós vamos somar e resultar em 9 possibilidades. Então, olha a diferença. Na primeira situação, nós multiplicamos as possibilidades. Na segunda situação, nós somamos as possibilidades. A diferença está no princípio multiplicativo e no princípio aditivo. A diferença é o conectivo. É a ligação entre as possibilidades. No princípio multiplicativo, o conectivo é o e. No princípio aditivo, o conectivo é o ou. Quando nós utilizamos o conectivo e, eu tenho essa quantidade e essa quantidade, nós multiplicamos. Professor, está errado ali. Não, eu sei que está errado. Mas é multiplica. Mas como tem o e, multiplica. Agora, quando o conectivo for ou, eu tenho um número ou outro, eu tenho uma possibilidade ou outra, tu vai somar. Professor, está errado a escrita. Eu sei que está errado. É que eu não fiz o curso com o excelentíssimo professor Eduardo Siliprange de português. Eu pequei nesse sentido. Então por isso que eu escrevi errado. Não foi por isso não. Foi para tu decorar. Foi para tu decorar, exatamente decorar. Que quando o conectivo é ou, tu vai somar as possibilidades. Quando o conectivo for e, tu vai multiplicar as possibilidades. Bora praticar? Quantos são os resultados possíveis para o lançamento de uma moeda 3 vezes? Nós temos 3 lançamentos, então coloca aí 3 traços. Quando tu representa essas possibilidades pelos traços, o que nós estamos utilizando é o método do tracinho, chamado aí método do tracinho. Muito utilizado na análise combinatória. Já que são 3 lançamentos, vamos projetar aí 3 traços. Para o primeiro lançamento, quantas são as possibilidades? Nós vamos lançar uma moeda. Aqui tudo indica são 2 possibilidades, cara ou coroa. Quando formos lançar a segunda vez, mais 2 possibilidades, cara ou coroa. E no terceiro lançamento, cara ou coroa também. Então nós temos 2 possibilidades no primeiro lançamento, 2 no segundo e 2 possibilidades no terceiro. Por que o conectivo nesse caso é o e? Porque nós vamos lançar a moeda a primeira vez, e a segunda vez, e a terceira vez. Já que o conectivo é e, multiplica essas possibilidades, 2 vezes 2 vezes 2, 8 possibilidades. Então são 8 possíveis combinações, organizações para o lançamento da moeda, e nós vamos obter cara, coroa, 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 cara, enfim, são 8 possibilidades. Tem mais? Quantos são agora os números com 3 algarismos distintos, diferentes, que nós podemos formar? São 3 algarismos que nós vamos utilizar. Então, 3 tracinhos. Para que o algarismo seja de 3 dígitos, para que o nosso número tenha 3 algarismos, ele não pode iniciar em 0. Porque se o número inicia em 0, pensa aí, 0,15, 0,12, 0,30. Então, na verdade, ele não tem 3 algarismos, ele tem apenas 2. Então, não pode iniciar em 0. Deve começar em 1, em 2, em 3 ou em qualquer outro. Portanto, nós teremos 9 possibilidades para a primeira posição, do 1 ao 9. Para a segunda possibilidade, nós perdemos um número, justamente o número que estamos utilizando na primeira casa. Porque o título do exercício diz que os algarismos devem ser distintos, então aquele número que nós utilizamos na primeira casa não pode ser utilizado na segunda. Então reduz uma possibilidade e temos 8. Porém, o 0 que nós não consideramos para a primeira casa, para a primeira possibilidade, nós podemos considerar agora. Então, ao mesmo tempo que nós perdemos uma possibilidade para a primeira posição, nós ganhamos o 0. Então eu reduzo essas 9 possibilidades para 8 possibilidades, mas retorno para 9 possibilidades, porque o 0 volta a fazer parte desse meu conjunto. E para a última possibilidade, nós tínhamos 10 algarismos à disposição, utilizamos já 2, então nós temos agora 8 algarismos à disposição para a última casa. Mais uma vez o conectivo é e, multiplica essas possibilidades, vai resultar em 648 possibilidades. Então existem 648 números com 3 algarismos diferentes. Tem mais. E agora, são 2 casais que querem tirar uma selfie. Eles vão se sentar em 2 degraus de uma escada. Então tá aí.
Vamos projetar o primeiro degrau com 2 pessoas e o segundo degrau com mais 2 pessoas. Para a primeira possibilidade, nós temos 4. São 4 possibilidades para a primeira posição. Por que 4? Porque são 2 casais. 2 pessoas aqui, 2 pessoas aqui, 4 pessoas. Só que para a segunda posição, nós temos apenas uma possibilidade. Sim, porque a princípio, a pessoa que sentou, a pessoa que ocupou a primeira posição, a princípio, o que tudo indica, quer se sentar ao lado do seu cônjuge. E a princípio, mais uma vez, friso bem essa parte, hein? A princípio, dentre essas 4 pessoas, nós temos aí 2 casais. Então, uma pessoa é cônjuge apenas de outra. Então, qualquer uma dessas 4 pessoas que ocupe a primeira posição, só terá um companheiro ou uma companheira para ocupar a posição ao lado. Por isso que nós teremos uma única possibilidade. E aí sobram quantas pessoas para o degrau de baixo? Sobram 2 pessoas, como consequência, sobra uma única pessoa. Conectivo E mais uma vez, vamos multiplicar essas possibilidades, 8 possibilidades. Então existem 8 maneiras desses 2 casais ocuparem os 2 degraus dessa escada para registrar esse momento especial com uma selfie. Notação fatorial, muito importante. Um cálculo, uma operação matemática muito utilizada dentro da análise combinatória. Calcular o fatorial de um número nada mais é do que multiplicar esse número por todos os seus antecessores naturais. Olha o exemplo. 5, ponto de exclamação. O que é isso, professor? O ponto de exclamação é justamente a indicação do fatorial. Se eu quero calcular o fatorial de um número, eu coloco um ponto de exclamação logo na sequência. Então, aquele 5 ponto de exclamação, eu não estou gritando para ti 5, 4, não. Eu quero calcular 5 fatorial, 4 fatorial. Como que eu calculo de acordo com a definição? Multiplicando o 5 por todos os antecessores naturais. Quais são os antecessores dele? 4, 3, 2 e 1. O 0 não vai? Não, porque se tu utilizar 0 nessa multiplicação, vai zerar. Então, tu considera os antecessores naturais até o 1. Quanto que dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 120. Quanto que vai ficar o 4 fatorial, então? 4, 3, 2, 1, que resulta em 24. Excelente. Vamos praticar um pouco? Pega essa divisão. 6 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Observação. Quando tu tiver um produto de 2 fatoriais, que nem tu tem nesse exemplo, 5 fatorial vezes 3 fatorial, não é possível multiplicarmos o 5 pelo 3. Ah, 5 vezes 3, 15, 15 fatorial. Não. Não podemos multiplicar 2 números que estão dentro do fatorial. Nós temos que, então, resolver cada uma dessas contas. Mas vai dar um tanto quanto trabalho multiplicarmos aí 6 vezes 5 vezes 4 até o 1, depois o 5, depois o 3. Vamos utilizar algumas artimanhas. Aquele 6 fatorial nada mais é do que 6 vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Mas aí, a partir do 5, é o próprio 5 fatorial. Então eu posso abrir o 6 fatorial como sendo 6 vezes 5 fatorial. E aí aquele 5 fatorial nós podemos cancelar com o 5 fatorial da parte de baixo, com o 5 fatorial do denominador. Sobra simplesmente 6 em cima e 3 fatorial embaixo. Quanto que é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, na verdade, sobrou 6 sobre 6, que é 1. Resolvido. Tem mais. Um pouquinho mais complicado agora. 4 fatorial vezes 9 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 7 fatorial. Que loucura é essa, professor? Não é loucura nenhuma. Aquele 10 fatorial nós podemos abrir como sendo 10 vezes 9 fatorial. E o 7 nós podemos abrir como sendo 7, 6, 5, 4 fatorial. Assim, dessa forma. Para obtermos 9 fatorial em cima, 9 fatorial embaixo. E aí, cancelarmos. E também para obtermos 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo e cancelarmos também. Em cima não sobrou nada. Ah, então sobrou 0. Não.
Nós simplificamos, sobrou 1. E embaixo sobra 5, 6, 7 e o 10, cujo produto, cuja multiplicação é 2.100. E agora, professor, quando envolve letras, n mais 10 fatorial, n mais 10 fatorial tu aplica exatamente o conceito, a definição de fatorial. Não basta multiplicar o número por todos os seus antecessores? Quais são os antecessores de qualquer número natural? É um dígito a menos, é um número a menos. Então, se eu quero abrir aquele n mais 10 fatorial, nós vamos iniciar pelo próprio n mais 10, mas aí nós vamos reduzir um dígito, reduzir um número. Então, n mais 10, depois n mais 9, n mais 8, n mais 7 e por aí vai. Basta diminuir uma unidade a cada elemento do fatorial. Então, aquele n mais 10, nós vamos representar como sendo n mais 10 vezes n mais 9. E aí, n mais 9 fatorial. O 10 do denominador, nós podemos abrir como sendo 10 vezes 9 fatorial. Podemos simplificar alguns elementos? Sim, podemos. O 10 do numerador com o 10 do denominador. E o termo n mais 10 de cima com o n mais 10 de baixo. O que sobrou? N mais 9 fatorial dividido por 9 fatorial. Não precisa resolver. Pode parar por aqui. Tem mais. N mais 10 fatorial dividido por n mais 8 fatorial igual a 110. Pensa bem comigo. Se nós vamos abrir o n mais 8 fatorial, nós vamos abrir de que forma? N mais 8, aí tem que reduzir uma unidade. N mais 8, N mais 7, N mais 6. E será que ajuda nós abrirmos o N mais 8 fatorial? Acho que não. E o N mais 10? Se nós formos abrir o N mais 10, nós vamos abrir em N mais 10, N mais 9, N mais 8 e opa, vamos encontrar um N mais 8 em cima. Assim, dessa forma. O N mais 10 torna-se N mais 10 vezes N mais 9 vezes N mais 8 fatorial. E aí, cancela. Ou tem algum açougueiro de plantão? Corta. Corta tudo aí. Corta o N mais 8 fatorial com o N mais 8 fatorial. Sobra um produto de N mais 10 vezes N mais 9. Nós vamos encontrar aí a equação N ao quadrado mais 19N mais 90 igual a 110. Traz o 110 para a esquerda, traz o 110 diminuindo, nós vamos obter então N ao quadrado mais 19N menos 20 igual a 0. Mais uma equação do segundo grau, que tu pode resolver por soma e produto ou por Bhaskara, e os resultados que tu vai encontrar, N igual a 1 ou N igual a menos 20. São duas as possibilidades, N igual a 1, N igual a menos 20. Porém, se nós inserirmos o menos 20 lá no lugar do N, nós vamos acabar obtendo um fatorial negativo. Não podemos ter fatorial negativo. Então, a solução nesse caso, apenas N igual a 1. Mais um exemplo, hein? Quero saber agora a quantidade de anagramas da palavra volume que começam e terminam por vogal. Professor, eu não sei o que é anagrama. Anagrama nada mais é do que a reorganização das letras de uma determinada palavra, fazendo ou não sentido. Pega a palavra volume, altera essas letras, joga o V para o final, traz o M para o começo, reorganiza essas letras. Essa palavra, essa expressão, esse termo, essa reorganização vai gerar um anagrama, que pode ter sentido ou não. Se nós pegarmos a palavra amor, nós podemos reorganizar a fim de montarmos a palavra Roma. Mas também podemos montar, através da palavra amor, Roan. Pode ser também. Os anagramas não necessariamente precisam fazer sentido. Quantas são as letrinhas da palavra volume? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras. Então nós vamos colocar 6 traços. Tem a condição começar com vogal. Então eu destaco para ti a primeira posição. E terminar por vogal. Destaco para ti a última posição. Quantas vogais nós temos à disposição na palavra volume? São 3. Então nós temos 3 possibilidades para a primeira posição. Por quê? Porque deve iniciar com vogal. Já para a última posição,
Eram 3 vogais, nós utilizamos uma, sobram 2 vogais. Ali na meiuca, tanto faz a letra que vai. Sobraram 4, 3, 2, 1. Quantas são as possibilidades? Multiplicamos e encontramos 144 possibilidades. Inicia sempre pela condição. Se o exercício impuser alguma condição para ti, tem que ser par, o número tem que ser par, tem que começar em 5, tem que não sei o que, tem que começar com vogal, tem que terminar com consoante. Começa justamente pela posição que tiver a condição explícita exposta no título do exercício. Nesse caso era iniciar e terminar com vogal. Então repara que eu destaquei para ti a primeira e a última casa. Análise combinatória, parte 1, fechado. Até a parte 2 daqui a pouquinho.